Olá, estudantes do segundo ano do ensino médio, bem-vindos a mais uma aula aqui no Centro de Mídias, aula, de aprofundamento, das transformações do espaço geográfico e sociedade. E hoje a gente vai começar aí a nossa atividade 5 para a gente fechar esse ciclo aí, desse componente aí, que a gente aprendeu aí durante um semestre todo, tá? Então, vamos lá para a nossa tela para a gente ver as nossas habilidades, o nosso título da aula também. Então, as transformações do espaço geográfico e sociedade, a atividade 5, nós estamos na introdução da atividade e hoje na Libras eu estou com a Janaína e também com o Thiago, tá? Então, vamos para as nossas habilidades, que tem bastante informação na aula de hoje. Vamos lá. Habilidade 1, que é propor e testar soluções éticas, estéticas, criativas e inovadoras para problemas reais relacionados a temas e processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica, política ou cultural, em âmbito local, regional ou global, tá? Nacional ou global. E a nossa habilidade de formação geral básica, que é identificar, contextualizar e criticar tipologias evolutivas, populações nômades e sedentárias, entre outras, e oposições dicotômicas, cidade-campo, cultura-natureza, civilizados e bárbaros, razão e emoção, material e virtual, etc., explicitando aí as suas ambiguidades. E qual os nossos objetivos, de conhecimento? São os processos de transformação da paisagem em diferentes sociedades e as contribuições dos conceitos geográficos para a compreensão das transformações na sociedade, território e espaço. E a nossa estratégia principal, que é a sala de aula invertida, onde o estudante é o protagonista. E quais são os objetivos da aula de hoje? Vamos dar uma olhadinha na nossa tela, bora lá! Bem, na atividade de hoje, nós vamos falar sobre o estudo do meio. E o que é isso, professor? Será que a gente já trabalhou isso em algum momento? Vamos lá. Na aula de hoje, nós vamos aprender o conceito do estudo do meio e depois vamos rever os exemplos de respostas das atividades em que aplicamos essa metodologia. Então, olha só que interessante. A gente vai falar de um tema, entre aspas, novo, mas que a gente já trabalhou anteriormente, tá? Que é o estudo do meio. Bem, pessoal, como a gente está na atividade 5, essa atividade ela é mais curta, porque o semestre já está acabando e vocês estão praticamente entrando aí em férias, então ela vai ser bem curtinha e esse é o momento também aí de vocês na escola celebrarem o final do semestre, fazendo aí uma exposição com os materiais, com os trabalhos que vocês fizeram aí ao longo do semestre. É uma hora de vocês também recapitularem, o que deu certo, o que não deu certo, enfim, tá? Então, essa aula a gente vai falar sobre o estudo do meio e vai recapitular algumas atividades em que a gente trabalhou ele. E na próxima aula, eu não estaria aqui sozinho, tá? Eu estarei com mais alguns professores do componente, Superar Desafios Ed-Humanas, que vão estar comigo, me ajudando, e a gente vai fazer aí uma recapitulação geral, das atividades que a gente trabalhou, de quais foram os problemas que a gente encontrou, nessas atividades, o que foi positivo, o que foi negativo, enfim. Esse é o momento também de vocês fazerem essa reflexão, tá? Então, façam isso na aula de hoje e também nas próximas aulas, tá? Então, vamos lá para a nossa tela, para a gente entender o que é estudo do meio. Vamos lá. Bem, o que se faz com o estudo do meio, Então, o estudo do meio é uma metodologia que visa aproximar os estudos teóricos com a realidade prática. Ele nos permite estudar e entender as realidades estudadas de maneira mais aprofundada, conhecendo de fato o nosso objeto de estudo. Então, quando a gente fala de estudo do meio, a gente está falando de uma metodologia que sai da teoria. Então você fez os trabalhos aí na sua casa, utilizando a internet, os livros didáticos, enfim. Você ficou ali com seu grupo, conectado e fazendo essas pesquisas. Mas, em algum momento, vocês tiveram que sair a campo para
fazer a prática dessas pesquisas, né? Então, em algumas atividades, vocês tiveram que sair aí da sala de aula e observar, né, o entorno de vocês. E vocês tiveram que sair a campo para fazer essas pesquisas. Então, quando a gente sai a campo para fazer uma pesquisa e a gente não fica só preso na parte teórica, isso daí se chama estudo do meio, tá? Que ajuda, né, auxilia o nosso estudo e aprofunda mais, porque a gente acaba conhecendo na prática, né, o nosso objeto de estudo. A gente não fica só na internet ou só escrevendo, né, só ali no caderno. A gente sai para conhecer de fato o nosso objeto de estudo. Vamos lá para a nossa tela mais uma vez. Como é que a gente pode fazer um estudo do meio? Então vamos para as dicas, né, de como fazer um estudo do meio. Primeiro, escolher o objeto de estudo, escolher alguma coisa para você estudar. Por exemplo, uma das pesquisas que a gente teve que fazer aqui nos nossos aprofundamentos. Segundo tópico, definir os objetivos da pesquisa. Você tem um trabalho para fazer, o que você vai querer fazer com ele, né? Quais são esses objetivos? E no nosso próximo tópico, né, que é elaborar uma caderneta de campo para coletar as informações. Então você separa um caderninho ali para você coletar as informações. Eu vou sair, né? Então muitas vezes eu não tenho conexão com a internet, ou eu não posso levar todos os materiais, né, que eu estou estudando ali na minha casa, os livros todos, então eu levo uma caderneta para fazer essas anotações, tá? Vamos para o nosso próximo tópico, vamos lá. Depois, né, você vai realizar a pesquisa de campo. Então, você separou o que você vai pesquisar, pegou a sua caderneta e você sai a campo. Beleza, depois que você realizou a pesquisa, você vai compartilhar os registros e divulgar os resultados. Então, é hora de você voltar para a parte teórica. Você saiu, você estava na parte teórica, saiu a campo para fazer a sua pesquisa, coletou os dados e volta mais uma vez para a parte teórica. Então, você volta, se reúne em grupo e compartilha os resultados da pesquisa. Vamos lá para o nosso próximo tópico. Na atividade 2 e 3, nós realizamos pesquisas que envolveram o estudo do meio, porque nós tivemos que sair a campo para fazer algumas pesquisas. Bem, quais foram as pesquisas que vocês fizeram? Então, vamos lá para a nossa hora da atividade. Hoje, nós vamos recapitular a nossa trajetória por meio das pesquisas práticas, né, que a gente foi a campo, e que realizamos, né, nas atividades 2 e 3. Para isso, vamos separar os materiais pesquisados e montar um portfólio dessas atividades. Esse é o momento em que vocês podem compartilhar como foi o processo de elaboração das pesquisas, quais as dificuldades encontradas e quais os conhecimentos adquiridos ao longo do semestre. Detalhe, se focando aí nesse texto, na parte do portfólio, tá, pessoal? Por quê? Quando a gente fala de portfólio, a gente está falando de você juntar esses trabalhos e arquivar eles em algum local. Você pode usar algum software, você pode imprimir esse material também e encadernar, né, e separar, guardar bonitinho. Por quê? Esse trabalho de vocês, como ele durou aí um semestre todo, ele serve de portfólio, ele serve de uma porta de entrada para você mostrar um conhecimento que você tem sobre algum assunto, tá? Então, quando vocês forem para o mercado de trabalho e a pessoa que estiver entrevistando vocês, né, perguntar, olha, que trabalhos vocês realizaram aí ao longo do ensino médio, você pode mostrar esses trabalhos que são o portfólio de vocês, tá? Então, eles são aí uma porta de entrada, muitas vezes até mesmo para uma vaga de emprego, tá? Porque mostra que vocês são pessoas engajadas, que vocês ficaram aí um semestre inteiro produzindo conteúdo, tá? Então, esse vai ser o portfólio de vocês, tá? E vamos lá para a nossa atividade. Bora lá na tela. Bem, após a recapitulação dos conteúdos aprendidos, vocês podem criar uma apresentação coletiva e responder as seguintes questões. Questão 1. Como foi o processo de fazer pesquisas de forma autônoma? Tá? Como é que foi? Né? Você mesmo ir atrás do conteúdo e pesquisar ele.
tá? Foi bom? Foi ruim? Vocês gostaram desse modelo? Vamos para a questão 2, na tela. Quais as dificuldades encontradas durante as pesquisas realizadas? Vamos para a próxima pergunta. Quais os pontos positivos e negativos do trabalho em grupo? Vocês realizaram um trabalho em grupo. O que foi bom? O que foi ruim? Próximo tópico. Quais foram os conteúdos que mais lhe chamaram a atenção durante as aulas? Qual dos conteúdos que você achou mais legal? E quais das pesquisas que você realizou que foi mais interessante? E por fim, né, depois de recapitular e responder o questionário, sejam criativos e preparem uma comemoração, tá, pessoal? Por quê? O semestre está acabando, né? Então, realiza aí uma exposição na escola, realiza uma festa junina, mostre os trabalhos de vocês, né? Porque é hora de comemorar, tá? Então, na aula de hoje, eu vou mostrar 2 trabalhos que eu fiz aqui de exemplo para vocês, né? Onde eu fui a campo fazer a pesquisa. Então, o meu trabalho vai ser diferente do trabalho que vocês vão apresentar, tá? E esse trabalho é uma recapitulação de conteúdo. Então, caso você não tenha visto os trabalhos que eu vou mostrar agora, eles vão ser inéditos para vocês. E caso vocês já tenham visto, isso daqui funciona como uma recapitulação, tudo bem? Então, vamos lá para a nossa tela, mais uma vez. Agora vamos rever 2 atividades que trabalhamos ao longo do semestre e que foram realizadas utilizando o estudo do meio, onde aqui no caso o professor teve que sair a campo para fazer a pesquisa, tá? Vamos lá. Ao longo desse semestre eu falei para vocês sobre uma catedral lá da cidade de Guarulhos, que é a Catedral Nossa Senhora da Conceição. Eu realizei um estudo do meio dessa catedral, porque eu tive que ir lá, tirar as fotos, pesquisar a história, entrar a fundo aí na pesquisa aí sobre essa catedral lá da cidade de Guarulhos, tá? O trabalho era para a gente falar sobre algum espaço, né, de vivência e sobre as mudanças que aconteceram ao longo do tempo nesse espaço, tá? Então, eu escolhi essa catedral, porque fica lá no centro de Guarulhos e vamos aí para o nosso texto. A Catedral Nossa Senhora da Conceição fica na área central da cidade de Guarulhos. Ela foi fundada oficialmente em 1695, uma das igrejas mais antigas aí do Brasil. E apesar de haver uma capela jesuíta no local, né, desde meados aí de 1560. Então, 1560 já tinha uma capela jesuíta, mas ela foi oficialmente fundada em 1695. A igreja foi construída em estilo barroco e passou por várias modificações ao longo do tempo. Vale ressaltar que, apesar de ser uma catedral católica, ela faz parte do espaço de vivência de diversos grupos, católicos ou não, principalmente em seu entorno, pois existem faculdades, bares e lojas que movimentam a região. Então, é uma igreja que ela acaba sendo, essa região, né, do entorno da igreja, acaba sendo frequentado não só por católicos, mas por diversos outros públicos, né, pois ela fica bem na área central da cidade, onde tem faculdades, bares, tá, lojas, enfim. Aí eu tive que ir lá, né, para tirar as fotografias e entender como é que funciona essa dinâmica na catedral. Vamos avançar. E agora vamos observar algumas mudanças ocorridas na catedral e em seu entorno durante algumas décadas. Então aqui eu havia mostrado para vocês, né, uma fotografia da catedral, né, Nossa Senhora da Conceição, que nessa época não era uma catedral, era só chamada de igreja, tá, pessoal? Ela vai se tornar catedral depois. E essa fotografia é do comecinho do século XX, onde as ruas aqui, né, na cidade eram de barro, né, e passava bois e vacas, tinha muitas fazendas ali próximas, tá? Então, essa aqui é uma imagem da igreja, né, Nossa Senhora da Conceição, no início do século XX. Que características nós podemos destacar nessa imagem, né? Então, nós temos uma torre da igreja, nós temos bois e vacas, né? Nós temos uma paisagem que é parecida aí com a paisagem rural, né? Vamos avançar um pouquinho. Aqui nós já temos mudanças. Por quê? Nós temos uma fotografia, né, da Catedral Nossa Senhora da Conceição de 1956, tá?
e ela é uma comemoração aqui, né, da instalação, né, da comarca na rua Dom Pedro II. E tem uma diferença entre a fotografia anterior e essa. Se vocês observarem, na torre ali da igreja, que ela só tem uma torre, né? Agora nós temos um relógio, tá? Que foi colocado nessa torre. Então, ela já passou por mudanças. E ocorreram mudanças também ao redor dela, porque aquela rua de barro agora é uma rua asfaltada, beleza? E nós temos também energia elétrica, nós temos postes ali passando. E agora nós vamos avançar mais um pouquinho para a nossa próxima fotografia. Vamos avançar aqui. Bem, aqui nós temos uma imagem dessa mesma catedral, só que aqui nós já estamos em meados do ano 2000, tá? Dos anos 2000. E aqui a gente já consegue perceber as cores da catedral e nós conseguimos também perceber alguns detalhes específicos na imagem, tá? Então, que detalhes nós temos aqui? Vamos dar uma olhadinha. Vamos avançar um pouquinho aqui. Aqui. Observem o símbolo imperial na fachada da catedral. Essa catedral ela é da época do Brasil Imperial, né? Então, ela tem o símbolo do império, tá? Que governava o Brasil durante aí, até mais ou menos, né? Quase aí, praticamente entrando no século XX, tá? Então, nós temos aqui o símbolo da bandeira imperial. Mas que símbolo é esse, professor? É esse símbolo aqui, pessoal, que está no centro da imagem, tá? Onde nós temos, lá no centro da imagem, uma cruz, que simboliza a Igreja Católica. Nós temos várias estrelinhas, né, no centro da imagem, que representam as províncias, que eram os estados daquela época. Nós temos um escudo verde, né, que está ao redor aí desse círculo. Aí logo acima nós temos a coroa, né, que representa a monarquia no Brasil, né, que é o governo aí do Dom Pedro I e depois do Dom Pedro II. E nós temos dois ramos, né, de duas plantas, né? Uma delas é o café e a outra é o tabaco, tá? Então o café é aqueles pontinhos vermelhos ali e o tabaco é aquela flor roxa, tá? Porque o café e o tabaco eram os produtos mais exportados aí do Brasil durante aí o Império, tá? Então esse símbolo aparece na igreja. Vou avançar mais um pouquinho aqui. Já expliquei o significado dos símbolos para vocês e aqui nós temos uma fotografia do ano de 2022, tá? Essa fotografia foi tirada por mim, eu saí a campo aí para ver como é que era essa catedral e eu já percebi que ela tem diferenças, né, daquela fotografia dos anos 2000, porque as cores dela mudaram, então a fachada da igreja mudou e também a parte interna dela, tá? Pois eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui nós temos, né, prédios, né? Toda a estrutura da cidade mudou bastante e dentro dela, aqui nós temos, né, a parte interna da igreja, bem interessante, e ali atrás do lustre nós temos o símbolo da bandeira imperial, tá, pessoal? Esse símbolo está tanto na parte externa quanto na parte interna da catedral. E se vocês observarem na próxima imagem, deixa eu passar aqui. Se vocês perceberem, nós temos ladrilhos azuis, que são como se fossem azulejos, tá? Que tem vários desenhos ali nas laterais, né, ali da catedral. E esses ladrilhos azuis, eles foram colocados na catedral no ano de 2013, tá? Então ela sofreu modificações até o ano de 2013. Bem, se ela é um patrimônio histórico, ela não deveria ter passado aí por essas modificações. Isso acaba implicando, né, na gente não saber exatamente dizer se ela é um patrimônio histórico ou não, tá? É um patrimônio, na verdade, registrado, tá? O patrimônio histórico, ela é de fato, né? Mas fica um pouco difícil a gente registrar isso, tá? Pois se é um patrimônio histórico, não pode ficar sofrendo modificações, tudo bem? Então é uma das polêmicas aí que acaba envolvendo a catedral. Vamos avançar mais um pouquinho. Curiosidades da história. Então, no período em que a escravidão ainda vigorava no Brasil, a igreja era apenas frequentada por pessoas brancas.
e os negros deveriam frequentar uma igreja específica, chamada de Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Ela ficava muito próxima à Igreja Nossa Senhora da Conceição, e o documento mais antigo que fala da Igreja dos Homens Pretos é datado de 1757. E essa Igreja dos Homens Pretos foi demolida no ano de 1930. E saindo a campo, né, eu consegui encontrar lá no calçadão lá do centro de Guarulhos duas placas, pessoal, que homenageiam aí a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Então, nós temos duas placas que ficam no chão, que fazem referência à localização dessa catedral, tá? Dessa igreja. Aqui nós temos nessa imagem, se vocês perceberem, nós temos uma plaquinha bem pequenininha, né? E nós temos o piso, né, do calçadão, ele tem duas cores diferentes. O piso mais escuro é onde fica demarcado a localização da igreja, tá? A Igreja dos Homens Pretos. E a outra parte que é o piso normal aí, do calçadão de Guarulhos, tá? Do centro da cidade, beleza? Então, já vimos aí a história, né? Revimos, né, a história da Catedral Nossa Senhora da Conceição e revimos a história da igrejinha Nossa Senhora dos Homens Pretos, né, do Rosário dos Homens Pretos, que era a igreja que os escravos, os escravizados, né, eles deveriam frequentar, beleza? Então, é uma dinâmica bem interessante, né, dessa época aí do final do século XIX, né, onde a escravidão ainda perdurava no Brasil, né, onde os negros escravizados não poderiam frequentar a igreja dos brancos, tá? Porque se o escravizado ele frequenta a igreja, né, onde o senhor dele, né, o dono da fazenda, ele frequenta, você coloca as pessoas em pé de igualdade. E igualdade era algo que não era aceitado nessa época, né? Então, você deveria ser católico, mas isso não quer dizer que você seria igual a uma pessoa branca, tá? Se você fosse um negro escravizado, você deveria frequentar aí a igreja, né, dos negros. Beleza? Vamos avançar mais um pouquinho lá na nossa tela. Bem, a catedral, né, durante a pandemia de Covid, ela passou aí a realizar, né, as suas celebrações em modo virtual, tá? E disponibilizou os conteúdos aí no YouTube. Então nós tivemos várias celebrações realizadas de modo online, tá? E mesmo com a abertura total para o público, o conteúdo ainda é gravado e disponibilizado online, beleza? Bem, aqui eu deixei para vocês dois mapas mentais, onde nós temos todo o resumo do que eu falei, né, a respeito da catedral e também da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, tá? Então temos dois esquemas de mapa mental aqui, resumindo todo esse conteúdo, né, desta aula. E qual foi o segundo trabalho aí que eu acabei saindo a campo para fazer uma pesquisa? Bem, hora da entrevista. Agora vamos recapitular uma entrevista que foi realizada com a professora Ilana do Centro de Mídias, que ela é professora de aprofundamentos e professora de matemática, tá? Ela respondeu questões sobre as mudanças ocorridas nos seus espaços de vivência durante a pandemia de Covid-19. Então, eu fiz uma entrevista com a professora Ilana e vamos dar uma olhadinha na nossa tela para a gente ver essa entrevista agorinha. Vamos lá! Hoje vamos ler uma entrevista da professora Ilana, que trabalha aqui no Centro de Mídias e serve de exemplo para responder a atividade 2, né? Que era uma atividade onde a gente tinha que sair a campo. Então, vamos lá! Fale um pouco sobre a sua trajetória e seus espaços de vivência. Aí ela disse que sou natural de Santo André, me formei em administração e matemática, tenho habilitação em física e já trabalhei na área bancária. Atuo na área da educação desde o ano de 2013 e em 2022 entrei para a equipe de professores do Centro de Mídias. Eu também, nesse ano de 2022, entrei aqui no Centro de Mídias, tá? Então a gente começou aí praticamente juntos. Vamos lá, avançando para a nossa próxima pergunta. Que transformações você percebeu no seu ambiente de trabalho nos últimos anos? Aí ela respondeu,
Nos últimos anos, a área educacional mudou bastante, principalmente no quesito tecnologia. O acesso a recursos tecnológicos por parte dos alunos aumentou bastante, o que gerou, no princípio, muitos problemas com a adaptação do sistema a esses alunos conectados. E muitas escolas tiveram mudanças em seus espaços físicos. Próxima pergunta. Como a pandemia de Covid-19 afetou o seu espaço de trabalho? Aí ela respondeu: no começo da pandemia, as escolas tiveram que se adaptar ao ensino remoto. Tivemos que usar recursos digitais para estabelecer o contato com os alunos, como grupos em redes sociais, aplicativo do Centro de Mídias, chamadas de vídeo e formulários para a elaboração de atividades. Próxima pergunta. Como a pandemia de Covid-19 afetou o seu espaço de trabalho? Vamos lá. Com relação à elaboração de atividades, tivemos mudanças nos instrumentos de avaliação. Com a flexibilização das medidas sanitárias, o ensino presencial voltou de maneira gradativa e as escolas tiveram que se adaptar respeitando as novas regras. E vamos para a nossa próxima questão, que é: como foi a transformação do seu espaço de vivência casa para o espaço de vivência trabalho? Diga uma de suas dificuldades nesse período. Tive que investir em novos equipamentos tecnológicos, porque os professores, tiveram que dar aula de casa, pois as escolas estavam fechadas. Uma dificuldade desse período foi conciliar o horário de trabalho com as demais atividades do meu cotidiano, porque o trabalho, ele se inseriu na vida dos professores, Então a gente tinha que separar aí, saber separar aí, o seu tempo de trabalho, do seu tempo de lazer, do seu tempo com a família. Última perguntinha, do que você... penúltima pergunta, do que você sentiu mais falta durante o período de isolamento? Senti falta dos meus amigos, familiares, da escola e dos alunos, dos profissionais da escola e dos alunos. E qual foi a maior mudança da sua carreira no período da pandemia? Me tornei professora do Centro de Mídias. Essa resposta eu digo a mesma coisa, pois eu também, nesse período, todo de caos, eu também acabei me tornando aí professor do Centro de Mídias, tá? Então foi uma mudança também que aconteceu aí com relação à parte de trabalho, tá? E vamos lá para as nossas reflexões da aula de hoje. Bora lá na tela. Bem, na aula de hoje, nos aprofundamos sobre o estudo do meio, que é você ir a campo, para fazer as pesquisas, e recapitulamos duas atividades que desenvolvemos anteriormente e que utilizam essa metodologia. Perguntinha para vocês: qual é a importância do estudo do meio para o aprendizado? Como é que é? Será que é importante você sair a campo para fazer uma pesquisa? E a segunda pergunta que é: como o estudo do meio foi utilizado durante as atividades 2 e 3? Então, é hora de vocês recapitularem aí esses trabalhos que vocês fizeram, essas pesquisas, que vocês foram a campo para resolver, para fazer. É hora de vocês apresentarem novamente esse material, e as perguntas que eu passei na aula de hoje, eu vou responder junto com os professores, do componente Superar Desafios Ed-Humanas, vou estar junto com alguns professores, respondendo essas perguntas, e eu deixo essas perguntas para os professores também responderem junto com seus alunos aí nas últimas aulas desse semestre. Beleza? Então, não deixe de avaliar o nosso conteúdo, se possível comenta aí o que você está achando, e a gente se vê na nossa última aula aí, do aprofundamento às transformações do espaço geográfico e sociedade, que será na semana que vem. Deixo para vocês o meu abração, se cuidem e até mais. Tchau, tchau!